Oi, meu nome é Marine, para quem não me conhece, eu sou médica. Vim deixar aqui com vocês uma reflexão de como a gente pode melhorar a nossa saúde estando na quarentena. Eu vou trabalhar com vocês aqui um pouquinho sobre os 8 remédios naturais que Deus deixou. Acho que eu gosto de pensar que não foi à toa que Deus criou primeiro a Terra e depois criou o ser humano. Eu acho que Ele primeiro criou tudo aquilo que era essencial para a vida humana, para depois trazer a cereja do bolo da criação, que foi o ser humano mesmo. Então a gente precisa realmente usar aquilo que ele deixou pra gente da melhor forma possível para manter também a nossa saúde. Então, dos 8 remédios naturais, que eu acho que todo mundo conhece muito bem, eu escolhi 4, que são os que a gente geralmente deixa um pouquinho de lado no dia a dia, mas que dá pra gente trabalhar bastante aqui nessa quarentena. Primeiro deles, vamos falar sobre a água. O que a água faz? Qual é o benefício da gente beber bastante água todo dia? A água, ela ajuda a trazer mais oxigênio e nutrientes para dentro das células, ela ajuda a equilibrar os eletrólitos, que são sódio, potássio, magnésio, toda essa parte de metabólica do corpo. Ela ajuda a equilibrar então os nossos eletrólitos, ela regula o nosso metabolismo, regula a temperatura corporal, ela retira as impurezas através do suor, ela também serve como lubrificante nas articulações, no próprio olho e ajuda também a manter a pressão arterial. Algumas curiosidades, o nosso corpo, ele é composto de 55 a 65% de água. E só o nosso cérebro e o coração, por exemplo, ele tem na sua composição 3/4 de água. Então, 3/4 do cérebro ou do coração é água. É até engraçado de pensar. O osso, que a gente acha que é uma coisa muito sólida, dura, ele é composto em 31% de água. Tem alguns estudos que foram feitos com pessoas hidratadas e pessoas desidratadas, e foi percebido que as pessoas que estavam mais hidratadas gastaram menos energia e menos oxigênio para realizar uma mesma tarefa que as pessoas que não estavam tão hidratadas. Então, o fato da gente se hidratar bastante ainda otimiza o nosso gasto energético no corpo e o gasto energético do cérebro. Mas aí você deve estar pensando, o que eu devo ficar de olho para saber quando eu realmente preciso mais de água ou não? É o básico, quando o nosso corpo mostra que a gente precisa de água. Então seria a sede, boca seca, urina muito concentrada ou etc. Sinais clássicos, esses são sinais clássicos, né, da desidratação ou da necessidade da gente ingerir mais água. Às vezes também um pouquinho de tontura ou se sentir um pouquinho mais lento pode ser um sinal de que está um pouquinho desidratado. Todos os dias a gente perde cerca de 3 litros de água no corpo, pro suor, para urina, para respiração e até nas nossas atividades, né, nos movimentos do corpo em geral. Quanto que a gente deve beber de água? Criou-se essa convenção de que a gente tem que tomar 8 copos de água por dia. Não é necessariamente assim. A gente calcula a quantidade de água de acordo com o peso corporal. Então, se você beber ali uns 20 a 40 ml por quilo do seu peso, seria o ideal. Mas lembrando que a gente já, na alimentação sólida, já tem uma proporção de água ali, né? Então, geralmente, 1/5 do sólido que a gente come é água. Então, você pode fazer um cálculo baseado no seu peso do quanto você precisa de água por dia, sabendo que você já está ingerindo na alimentação sólida e também não é só na água propriamente dita. Vale suco, vale chá, mas vamos focar naquilo que é mais saudável, não só no refrigerante, etc. Tá bom? Os benefícios da água para quem já bebe a quantidade necessária de água todos os dias, a gente percebeu através de estudos que diminui o risco de AVC, de doença cardiovascular, ajuda a controlar diabetes e pode reduzir até alguns tipos de câncer, então realmente é muito importante. Com relação à luz solar, é uma outra coisa que a gente às vezes deixa passar despercebido, né? Quanto que a gente tem que tomar de sol, um banho de sol por dia? A luz solar ela é muito importante na produção de vitamina D. Vitamina D é uma das vitaminas que a gente precisa para viver e ela tem na sua composição, a base dela é gordura. Então a gente ingere a base dela, mas não a vitamina pronta.
através da gordura e ela fica ali armazenada na pele. Quando o sol bate na pele, ela é convertida numa vitamina D que ainda não é ativa, e ela vai pro fígado, vai pro rim, e aí sim ela é convertida numa vitamina D que é a vitamina ativa propriamente dita. A vitamina D está muito relacionada com a absorção de cálcio, com o crescimento do osso e a força do osso. Então, o fato da gente ter uma vitamina D em níveis adequados para o corpo previne osteoporose. A vitamina D também ajuda muito a melhorar o sistema imune, está muito relacionado com a prevenção de depressão também, ajuda a melhorar o humor. Não é à toa que a gente já ouviu falar que em países mais frios, nas extremidades do polo, né, dos polos, os índices de depressão são muito maiores. Então, só o fato da gente estar exposto ao sol, produzir vitamina D, já ajuda muito no controle do humor, na variação do humor sazonal, né? A vitamina D está muito relacionada a essas alterações de humor das estações do ano. Além disso, ela também ajuda a controlar a pressão arterial, de certa forma ali, indireta ou não. Tem alguns estudos que mostraram que compararam pessoas que estavam em contato diário com a natureza e as pessoas que não estavam. E aí eles fizeram exames de imagem da cabeça das pessoas, então uma ressonância, uma tomografia. Nessas pessoas que tinham mais contato com a natureza, a parte do cérebro relacionada com a estabilidade emocional, com a empatia, com o amor, eram muito mais ativas em comparação com as pessoas que não tinham contato com a natureza. E já nessas pessoas, as partes do cérebro relacionadas com medo e estresse eram muito mais ativas. Então, o próprio contato com a natureza já ajuda a manter um humor mais estável, evitar depressão e etc. E aí, quanto que a gente tem que tomar de sol por dia? O sol também pode ser prejudicial, então tudo que é demais é prejudicial, né? Então, o sol tem os raios ultravioletas que podem provocar queimaduras na pele, etc. Então, o sol ideal seria aquele antes das 9 da manhã ou depois das 4 da tarde. E aí, para tomar sol, não adianta ir de manga longa e calça. A gente precisa deixar os braços à mostra, colocar uma bermuda e ficar pelo menos ali uns 15 minutos no sol, no período bom, como eu falei para vocês, antes das 9 ou depois das 4. 15 minutos ali no sol, sempre de preferência usando chapéu, protetor solar, para proteger as regiões mais sensíveis do corpo, no sentido da pele, né? Onde a gente tem a pele mais sensível, que seria no rosto, por exemplo. A vitamina D em si, como benefício, ela ajuda a prevenir doença cardiovascular, como eu falei para vocês, ajuda a regular a pressão também, ajuda a prevenir depressão, ajuda a evitar ou atrasar o desenvolvimento de osteoporose. Então, é muito importante a gente manter os níveis adequados de vitamina D. E não é só repor, né? Tomar a vitamina, que nem o médico às vezes dá pra gente no consultório. A vitamina D, por reposição, ela não é tão eficiente quanto a vitamina D que a gente produz no nosso corpo. Então, ela vai repor sua vitamina D sim, mas a vitamina que a gente produz por exposição solar é muito mais benéfica para o corpo do que aquela vitamina que a gente ingere já pronta, tá bom? E já aproveitando esse estudo que eu comentei com vocês sobre contato com a natureza e o desenvolvimento cerebral, um outro remédio que às vezes a gente nem considera que é importante porque foge um pouco do nosso comportamento, né? Por exemplo, o ar puro. Às vezes a gente pensa, eu moro na cidade, a cidade é poluída, não tem o que fazer, só tem esse ar para respirar, então vai ser isso mesmo. Eu li alguns outros estudos, tem um estudo mais antigo, de 2008. Ele comparou algumas plantas e viram que tem 3 tipos de plantas que, se você tiver em casa, numa proporção adequada para o número de pessoas, elas seriam suficientes para produzir a quantidade de ar puro necessária para a pessoa sobreviver, mesmo que o ambiente fosse totalmente lacrado. Eu não sou bióloga, como a Suelen, e não tenho muito domínio sobre esse assunto, mas eu achei legal comentar com vocês sobre isso. Então, com relação ao ar puro, não tem muito como a gente fugir, como eu falei, não tem muito como a gente fugir da poluição daqui da cidade onde a gente vive, mas se você tiver condição de ir para algum lugar, passear,
uma vez por semana, pelo menos, ir no parque, numa região bem arejada, com bastante planta, ou se você puder adquirir o hábito de manter algumas plantas dentro de casa, isso já ajuda a ter um ar mais purificado para você respirar todos os dias. E a importância do oxigênio em si é, assim, vital. A gente sabe que não existe vida sem oxigênio. Mas por quê? Porque o oxigênio dentro da célula é responsável pela produção de energia, então é básico para a sobrevivência. Sem oxigênio a gente não tem energia, sem energia não tem célula que funcione, não tem órgão que funcione. Então o oxigênio a gente precisa o tempo inteiro. Tem algumas plantas que purificam o ar, tiram as sujeiras do ar, não só trocam gás carbônico por oxigênio, né? Então, vale a pena uma pesquisa, investir nisso, adquirir esse hábito de ter mais plantas dentro de casa. Acho que isso vai ser benéfico e te ajudar a investir nesse outro remédio natural, que é um dos que a gente acaba deixando de lado. Mas é muito importante para a sobrevivência. E a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre o repouso. É algo que é muito difícil da gente manter adequado em períodos normais, sem ser de pandemia, né, principalmente. De acordo com a nossa rotina do dia a dia, fica muito complicado, né, ter um descanso adequado e etc. Mas desses 4 que eu escolhi falar com vocês, esse é o que eu quero dar mais atenção, porque é um dos que mais traz benefício pra gente em tudo, regula tudo que a gente faz. Só para vocês saberem o que um sono reparador, um sono adequado pode trazer de benefício para vocês. A gente não dá muita atenção, né? Não dá tanta importância quanto deveria. Mas o sono adequado, ele regula o nível hormonal, regula os sistemas vitais, então ele vai regular a frequência cardíaca, a frequência respiratória, regula os pensamentos, regula o crescimento, regula o próprio sistema imune também, ajuda a conservar mais energia, está muito relacionado com a restauração do corpo, então produção de proteínas essenciais para o corpo, a regeneração de lesões, né, onde a gente se machucou, onde a gente se cortou, então o repouso ajuda a regenerar os tecidos machucados, produz, como eu falei para vocês, o hormônio do crescimento, então é à noite que a gente cresce mais, isso está mais relacionado a quem está na fase de crescimento, né, ou as crianças, ou os que estão ainda na fase de crescimento. Está muito relacionado também com o rejuvenescimento e a reorganização do cérebro. Então, o sono é muito importante para o cérebro se organizar, colocar todos aqueles estímulos que ele recebeu durante o dia inteiro em ordem dentro das suas células ali, do seu funcionamento, do seu sistema. É extremamente importante e totalmente relacionado com a fixação e com a memória. Então, sem sono não existe uma memória adequada, não existe uma memória boa. E também está muito relacionado com a limpeza das toxinas cerebrais. Então, tudo aquilo que é produzido no cérebro que não tem mais que ficar lá, porque já é o lixo da célula, está muito... essa limpeza é muito maior durante o sono. Como curiosidade, a gente passa geralmente 1/3 da nossa vida dormindo, que é até impressionante. Então, se é uma coisa que a gente faz muito, a gente deveria dar mais atenção e mais importância. O sono, ele é tão importante pro nosso corpo, porque durante o período que a gente está dormindo, mais ou menos 1/5 do sangue do nosso corpo vai para o cérebro para ele poder ter energia, nutrientes, oxigênio para trabalhar tudo que ele precisa enquanto a gente está dormindo. Trouxe para vocês um estudo falando sobre o sono também. Eles avaliaram durante 2 semanas 3 grupos de pessoas. Algumas que dormiam 8 horas por dia, algumas que dormiam 6 horas por dia e algumas que dormiam 4 horas por dia, e avaliaram o comportamento e o desenvolvimento delas. Nas pessoas que dormiam 6 horas, elas não tinham prejuízos de atenção, prejuízos cognitivos, em comparação com aqueles que dormiam 4 ou 6 horas. As pessoas que dormiam 6 horas por dia, elas tinham um comportamento e um desenvolvimento cognitivo muito semelhante com uma pessoa que tivesse uma concentração de mais ou menos 0,1% de álcool no sangue, o que já poderia ser considerado legalmente uma pessoa bêbada, né? Então,
Você vê como é importante a gente dar essa atenção ao sono e priorizar o repouso. E as pessoas que dormiam 4 horas por noite, não tem nem como comparar. Eram os que mais dormiam nos testes cognitivos e tinham menos resultados positivos. Nesses dois grupos, dessas pessoas que dormiam 4 ou 6 horas, a função cerebral era muito menor das que dormiam 8 horas. Então, elas iam diminuindo linearmente a função cerebral ao longo do tempo, de acordo com as horas que elas dormiam à noite. Então, quem dormia menos, tinha menos função cerebral ao passar dos dias. Função cerebral, não digo a função básica, é mais o raciocínio rápido, a lógica, as respostas, os reflexos, etc. É isso que é o que primordialmente vai ser prejudicado na falta de sono. Além, claro, da memória, como eu falei para vocês. E para uma pessoa que já está privada do sono, alguns dias, aí, geralmente 1 a 2 dias, já é suficiente para ela se recuperar. Agora, quando ela fica meses ou muitas semanas ou meses privada de sono, aí obviamente vai precisar de vários dias para se recuperar. E quanto que a gente tem que dormir? Os estudos mostraram que geralmente por volta de 7 a 8 horas seria o ideal de repouso para o corpo. E eles avaliaram que as pessoas que dormiam menos que 8 horas tinham mais risco de doença cardiovascular, mais risco de desenvolver diabetes ou obesidade e tinham uma função cerebral, uma resposta cerebral mais lenta, como eu falei para vocês. Já as que dormiam as que dormiam mais que 8 horas, elas não tinham essa lentificação cerebral, mas elas também tinham risco cardiovascular, obesidade e diabetes maior. Então não adianta dormir mais que 8 horas também, não adianta dormir 12 horas, que isso só vai deixar o seu cérebro funcionando na mesma velocidade, mas vai te trazer prejuízos também. Então o ideal seria aí uma quantidade de 7 a 8 horas de sono por dia. É lógico que isso varia de corpo para corpo, tem muito a ver com a sua genética, cada um tem seu padrão. Com relação à memória, todo o processo de solidificação, vamos usar essa palavra, todo o processo de solidificação das coisas que aconteceram durante o dia na nossa memória é realizado à noite. Então, a memória curta a gente lembra durante o dia, assim, alguma coisa que aconteceu, e aquilo que o cérebro julga importante, ele armazena na memória de longa duração. E isso é feito através do sono. Então, como uma curiosidade aí, se você quer... A gente tem várias fases do sono, né? Se você quer lembrar de uma memória mais conceitual, o ideal é você dormir pelo menos 3 horas depois de decorar, aí, por exemplo, uma fórmula ou um texto que você quer decorar. E já se você quer memorizar alguma coisa mais de procedimento, por exemplo, uma música que está aprendendo no piano, o ideal é dormir pelo menos 1 hora depois de memorizar ou de estudar. Então, como benefícios do sono, acho que os benefícios são só o fato dele cumprir suas funções já é o benefício da gente ter um sono adequado. Então, regulação hormonal, controle da pressão arterial, o crescimento adequado, uma resposta imune melhor, mais energia, restauração das lesões do corpo, um cérebro responsivo e uma memória boa. Não é à toa que a gente orienta os pacientes que estão doentes ou resfriados, gripados, por exemplo, a se hidratar muito, se alimentar muito bem e ter um repouso adequado, porque é isso que ajuda muito a recuperação do corpo. Então é isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês gostem, se tiverem dúvidas estou à disposição. E é um prazer compartilhar dessas informações com vocês. Um beijo!